Olá pessoal, hoje eu vou ensinar como criar um programa que calcula as raízes de uma equação do segundo grau. A primeira coisa é você criar o arquivo. Vou apertar aqui Ctrl N no meu VS Code, em seguida Ctrl S. Agora eu vou dar o nome do arquivo, vou chamar de Bhaskara. Deixa eu colocar aqui bhaskara.cpp, C++. Em seguida eu vou fazer include iostream, que é para a entrada de dados do programa, using namespace std, int main, que é a minha função principal, que retorna 0. Tá, agora uma equação de segundo grau ela possui o seguinte formato. Vou fazer um comentário aqui: ax ao quadrado mais bx mais c, que é igual a 0. O nosso programa ele precisa pegar os valores do coeficiente de uma equação. O coeficiente nesse caso é o a, é o b e é o c. Então eu vou criar aqui três variáveis inteiras. Nesse programa eu vou supor que a equação é uma equação de coeficientes inteiros. Então o a, o b e o c são todos números inteiros. Inteiros são números como, por exemplo, menos 4, 5, 78, menos 1000 e por aí vai. O número inteiro não é 7,53, ou seja, números com vírgula. Tá. O segundo passo é que o meu programa ele vai perguntar do usuário quais são os coeficientes. Então vou colocar bem assim: digite o coeficiente de A. Em seguida ele vai ler o coeficiente de A e vai guardar o valor do coeficiente na variável A. Depois eu vou ler. Vou mostrar: digite o coeficiente de B. Em seguida eu vou ler o coeficiente de B e vou guardar na variável B. Depois eu vou mostrar: digite o coeficiente de C. Em seguida eu vou ler o coeficiente de C e guardar na variável C. Agora vamos ver se o programa está funcionando corretamente. Vou compilar ele. Tá, ele fez a compilação, então vou colocar aqui 4, 7, 2. O programa está funcionando corretamente. Dá um espaço aqui rapidinho. Depois de ler os coeficientes, eu preciso calcular o valor de delta. Delta é aquele triângulo lá. Vou colocar aqui como... cara, não sei colocar delta mesmo. Delta, né? É igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Como é que eu vou fazer essa lógica no C++? Simples. Eu vou criar agora uma variável inteira também, que vai ser o delta. Ou seja, o delta vai ser uma variável que eu também vou guardar valores. Em seguida eu vou fazer o seguinte: delta, ele vai receber o valor de b vezes b, ou seja, b ao quadrado, menos 4 vezes, o asterisco nesse caso aqui ele é o fator de multiplicação, vezes a vezes c, ponto e vírgula. Pronto, está aqui meu delta. Os valores das minhas raízes eu vou ter que armazenar ela em alguma variável. Nesse caso eu vou chamar que a variável ela é double. Uma variável double ele é um número com vírgula, um número que pode armazenar grandes valores com vírgula e sem vírgula também. Vou chamar de x1 e de x2, que são as raízes da minha equação do segundo grau. Para calcular as raízes da minha equação do segundo grau, eu vou fazer o seguinte: que x1, ou seja, a minha primeira raiz, ela é igual... Deixa eu colocar aqui. As raízes da equação do segundo grau é o seguinte: x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada, vou colocar aqui como v, de delta, dividido por 2 vezes o a. Tá aqui. Todo esse carinha aqui dividido por 2 vezes o a. Menos b mais uma raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Como é que eu faço isso na programação? É o seguinte: a primeira raiz, x1, menos b mais... E como é que eu faço a radiciação em C++? Simples. Eu vou aqui incluir a minha biblioteca de matemática.
que é a biblioteca CMath. Pronto. Dentro dessa biblioteca tem uma função que retorna a raiz quadrada de número. Então, por exemplo, vamos ver mais a raiz quadrada, que é sqrt, square root, em inglês, né? De delta sobre 2 vezes o a, ponto e vírgula. Eu vou colocar aqui o delta com um valor double também. Pode ser que gere algum erro. Então, vou colocar aqui como um double. Tá aqui. Aqui o delta também pode ser um número muito grande. Delta. Tá. Só que aqui tem um problema. Você pode notar que aparentemente está tudo certo. Menos b mais raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Só que quando eu fizer isso, o programa ele vai encarar o seguinte. Eu pego menos b, pronto. E em seguida ele vê a raiz quadrada de delta como de forma separada. Por exemplo, assim. Ele vai pegar o menos b, depois ele vai somar com a raiz de delta sobre 2, depois ele vai multiplicar por a, o que está errado. Então, para o computador entender que isso daqui é algo, uma única coisa só, eu vou colocar o seguinte: todo esse carinha aqui, menos b mais a raiz quadrada de delta, está sendo dividido por 2 vezes o a. Só que no caso o computador enxerga como 2. Então, tudo isso daqui vai estar dividido por 2 vezes o a. Em seguida o x2. x2, né, ele é a mesma coisa, menos b mais menos agora. Menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a. Ponto e vírgula. Agora parênteses, 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 parênteses. Pronto. Agora ele já vai calcular as raízes da minha equação do segundo grau. Mas só que eu também quero que ele mostre qual o valor dessas raízes. Então depois que ele calcular as raízes, eu vou querer o seguinte. Eu queria que ele fale. As raízes da equação são as x1 e x2 inline. Só que tem um porém também. Vamos supor que o a seja 0. Vamos supor que a gente coloque 0. Na matemática e na programação é proibido a divisão por zero. Então bora supor o seguinte. Se o valor de a, se a for diferente de zero, aí ele faz esse carinha aqui. Tá. Vou apertar, vou segurar o Alt e apertar para cima. 1, 2, depois Tab. Pronto, subiu. Ou seja, se o a for diferente de zero, ele vai calcular as raízes da equação e depois ele vai mostrar quais são as raízes da equação. Agora vamos ver se o programa está funcionando. Vou compilar ele. Vou colocar aqui uma equação de teste. Vamos colocar aqui que é menos 1, depois menos 1 de novo e 2. As raízes da equação são menos 2 e 1. E está certo. Agora bora colocar uma outra equação aqui. Vamos colocar 1, menos 5 e 6. 3 e 2. Então o programa está funcionando. E até a próxima.